Transcrição do Medcast _episode 23 por Heavy.com página 1 de 12. Ruth Adeuia, M. Olá, você está ouvindo o Stanford Medcast, o podcast da Stanford CME, onde trazemos insights dos principais médicos e cientistas do mundo. Se você é novo por aqui, considere assinar para ouvir mais episódios gratuitos em breve. Eu sou sua anfitriã, Doutora Ruth Adeuia. Este episódio faz parte da minissérie sobre a Covid-19, e hoje estamos refletindo sobre o gerenciamento da Covid-19 em casas de repouso. Estou acompanhada pela doutora Marina Martin e Jennifer Vekowski. A doutora Marina Martin é professora clínica associada de Atenção Primária e Medicina de Saúde Populacional na Universidade de Stanford. Em 2012, ela se juntou ao corpo docente de Medicina Geriátrica de Stanford como médica de atenção primária na recém-formada Stanford Senior Care Clinic. Em 2014, ela se tornou diretora médica da clínica e, em 2015, tornou-se a primeira chefe de seção de Medicina Geriátrica da Faculdade de Medicina. Nessa função, ela supervisiona programas de pesquisa clínica, educacional e de serviços de saúde que promovem cuidados ideais, compassivos e personalizados para idosos, especialmente aqueles com fragilidade, demência ou idade muito avançada. A prática clínica do Dr. Martin atualmente consiste em reabilitação pós-aguda e cuidados de longo prazo no Webster House Health Center. Jennifer Vekowski é diretora executiva sênior do Health Services Advisory Group, uma organização de melhoria da qualidade da rede de inovação de qualidade do Medicare da Califórnia. Com mais de 17 anos de experiência trabalhando na melhoria da qualidade da assistência médica com provedores comunitários, incluindo hospitais, casas de repouso, agências de saúde domiciliar e organizações comunitárias, ela é responsável por fornecer supervisão e direção às tarefas associadas ao 12º escopo do contrato de trabalho do QIO com o CMS para melhorar a eficácia, eficiência e qualidade dos serviços prestados aos beneficiários do Medicare. Asilos desempenharam um papel central nos surtos de Covid-19 nos Estados Unidos, um fato reconhecido pela primeira vez após um surto em um asilo em Kirkland, Washington, que resultou em várias mortes. Desde então, novos surtos ressaltaram o enorme risco de Covid-19 na população idosa de lares de idosos. A Covid-19 afeta desproporcionalmente as populações de lares de idosos devido à alta proporção de idosos frágeis e com condições crônicas subjacentes. Então, hoje, estou feliz em ter dois especialistas neste tópico comigo no podcast. Obrigado a ambos por estarem aqui. Marina Martin, obrigada pelo convite. Jennifer Vekowski, obrigada. Ruth Adeuia, M. Então, vamos começar, Dr. Martin, e olhar para março de 2020, que parece ter sido há muito tempo. Quando você começou a se preocupar com o coronavírus nas casas de repouso onde você atua? Marina Martin, havia muita incerteza no início desta pandemia. Não tínhamos certeza se esse evento em Washington foi um acaso ou se seria um padrão. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast _episode 23 por Heavy.com página 2 de 12. E ainda estávamos aprendendo muito, até mesmo o básico, sobre esse vírus e como ele era transmitido. Não tínhamos um teste para isso. Naquela época, nem sabíamos com certeza que os idosos pareciam ser muito mais vulneráveis e mais propensos a morrer. Então, quando essas peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, acho que todos nós rapidamente percebemos que ambientes de convivência coletiva para idosos seriam o pior cenário possível para contrair o coronavírus e para a disseminação dessa doença. Na verdade,
Tínhamos uma casa de repouso onde trabalhamos que teve 6 mortes inexplicáveis por pneumonia antes mesmo de fazermos um teste ou mesmo sabermos que o coronavírus estava em nossa área, o que, em retrospecto, provavelmente eram casos iniciais de coronavírus. Havia muito pouco conhecimento no início, e cada caso de alguém que apresentava sintomas como o do coronavírus causava grande preocupação. E houve pânico, mas as pessoas continuaram indo trabalhar, mas havia um sentimento de pavor ou de desconhecido naquela época, que acabou se transformando em saber o quão sério isso era para nós. Mas no começo, era só uma questão de não saber o que fazer ou como reagir a nada. Foi realmente assustador no começo. Ruth Adeuia, M. Enfrentar o desconhecido ou não conhecer a realidade, não sei o que é pior. Marina Martim, sim, ambos são desafiadores de muitas maneiras. Eu diria que são diferentes conjuntos de desafios. Ruth Adeuia, M. Sim. Marina Martim, então, naquela época, era como se cada dia trouxesse algo novo e você não sabia para quem ligar, mas foi bom ver as pessoas se comunicando desde o começo em busca de apoio, perguntas, informações. O que você está fazendo? Você pode ajudar com isso? Isso aconteceu logo de cara. Ruth Adeuia, M. Antes de continuarmos, acho ótimo dar um passo atrás com as definições. Estamos falando de casas de repouso. Também quero reconhecer que existem outras formas de cuidados de longo prazo, moradia assistida e outras instalações residenciais. Você pode falar sobre alguns desses tipos e as diferenças entre eles. Marina Martim, o que muitas vezes consideramos uma casa de repouso também é chamado de unidade de enfermagem especializada ou, às vezes, unidade de cuidados de longo prazo, e esses geralmente são lugares que atendem a 2 propósitos importantes. Uma delas é que eles são um lar ou residência permanente para pessoas que realmente precisam de muita assistência com atividades básicas da vida, como tomar banho ou se vestir, devido a problemas médicos que têm. A outra coisa importante que eles fazem é ajudar as pessoas a se recuperarem depois de uma internação hospitalar, caso tenham ficado muito doentes ou tenham passado por uma grande cirurgia e não possam fazer muita coisa. Eles também têm um serviço de reabilitação. Então, essas são instalações médicas regulamentadas pelo Departamento de Saúde Pública que realizam essas 2 funções importantes. E eles tendem a ter muitos moradores mais velhos e muito doentes ou pessoas muito enfraquecidas ou descondicionadas por terem passado por uma doença grave. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_episode 23 por Heavy.com, página 3 de 12. Moradia assistida é, na verdade, uma forma de moradia em que muitas vezes adultos mais velhos, mas às vezes adultos mais jovens com deficiências, podem viver nesse tipo de ambiente. Não é uma unidade médica. É uma casa, e às vezes uma casa maior, um prédio maior que tem cuidadores que ajudam com coisas como tomar banho, se vestir e tudo mais, mas não tem médicos. Muitas vezes não há muito o que fazer em enfermagem licenciada, se é que há algum. Então, na verdade, eles são uma unidade não médica e normalmente não têm equipamentos de proteção individual, EPIs, e não foram treinados para lidar com surtos. E elas não são reguladas pela saúde pública, elas são reguladas pelos serviços sociais. Eles especialmente não estavam preparados para enfrentar esse tipo de pandemia. Eu diria que ambas as configurações são igualmente vulneráveis. Os moradores são muito parecidos. A equipe é muito parecida em muitos aspectos. Mas o tipo de estrutura de vida assistida realmente não estava preparado clinicamente para lidar com isso.
Na verdade, ninguém estava, mas pelo menos as casas de repouso tinham algum EPI e alguma experiência anterior no gerenciamento de surtos de gripe e coisas do tipo, para as quais tinham sido treinadas. Asilos também recebem pessoas vindas de hospitais, então novas pessoas entram e saem, o que não é necessariamente verdade em residências assistidas. Então, de certa forma, eles ficam ainda mais vulneráveis porque novas admissões podem trazer o vírus. Ruth Adeuia, M. Jennifer, estou curiosa para saber de você, com sua perspectiva e sua experiência, por que você acha que o coronavírus foi e é um problema tão sério em casas de repouso. Jennifer Vecco, em março de 2020, quando soubemos sobre o Life Center of Kirkland, em Washington, lembro-me especificamente de que era 7 de março e recebi uma ligação do meu colega, Dr. Mike Wasserman, da Associação de Medicina de Cuidados de Longo Prazo da Califórnia. E ele simplesmente soou o alarme e o SOS. Agendamos um webinar que o CALTCM realizará em 9 de março. Ele divulgou isso em todo o estado porque sabíamos, com base na experiência de Kirkland, que nossos asilos estavam em uma situação muito vulnerável. Gostaria de pensar que evitamos a propagação ao soar o alarme tão rapidamente, mas isso se tornou, e ainda é, um problema sério em casas de repouso. E eu acho que as razões pelas quais. Uma delas é o que o Dr. Martin abordou, o tipo de instalação. Asilos são comunitários por natureza. Mas também acho que a equipe não estava preparada. Não tínhamos EPI nem equipamento de proteção individual suficientes. Foi usado de forma inadequada. Não tivemos esse treinamento. Quando tivemos escassez, houve as estratégias de capacidade de crise, nas quais tivemos que estender o uso de EPI, os N95. O uso prolongado e a reutilização, que se não forem feitos corretamente, podem causar contaminação. Então isso realmente coloca nossa população de cuidados de longo prazo em alto risco. E acho que outro motivo, que é melhor agora, são os testes. Quando tudo começou, não tínhamos ferramentas para testar rapidamente os indivíduos e identificar se eles eram positivos para Covid. E acho que isso é muito difícil com esse vírus. Cerca de 30% das pessoas nunca desenvolvem sintomas. Funcionários assintomáticos chegando para trabalhar. Eles não têm ideia de que são portadores do vírus e, sem saber, infectam outras pessoas. Mas agora estamos realmente afiados nisso. Mais testes, especialmente para aqueles que não foram vacinados. Então isso está diminuindo um pouco a diferença, mas ainda é uma questão difícil. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_episode 23 por Heavy.com página 4 de 12. Ruth Adeuia, M. Doutora Martin, avançando para o presente, como os idosos estão sendo cuidados se apresentarem sintomas de coronavírus. Marina Martin, estamos em outro momento de evolução agora, pois temos uma nova variante, então podemos determinar muito mais rapidamente se alguém tem coronavírus. Houve momentos no início da pandemia em que demorava uma semana ou mais para obtermos os resultados. Enquanto isso, o vírus pode se espalhar como um incêndio por um prédio. Então agora podemos determinar isso muito mais rapidamente e isolar. Estamos preparados para fazer imediatamente um teste completo e generalizado de todos, funcionários e moradores da instalação. Isso ajuda muito a controlar a propagação. Temos o EPI no local e estamos muito mais familiarizados com a forma de utilizá-lo. Então, tudo isso é realmente uma boa notícia. Temos mais conhecimento sobre como tratar alguém com coronavírus e apoiá-lo. Não temos necessariamente uma medicina curativa, mas temos algumas coisas que foram clinicamente comprovadas como benéficas.
E muito mais pessoas ao nosso redor com quem podemos entrar em contato para perguntar: como faço para lidar com isso? Todos estão muito mais informados. Ruth Adeuia, M. E quanto ao acesso à assistência médica para outras condições além da Covid-19? Como eles são afetados? Marina Martim, acho que agora há mais conforto em acessar cuidados de saúde para outras condições, às vezes porque elas foram deixadas para trás por muito tempo e a pessoa realmente precisa de cuidados para uma condição que foi adiada durante o pico dos surtos de Covid antes das vacinações. Acho que as pessoas se sentem mais confortáveis novamente indo ao pronto-socorro ou fazendo um exame como uma tomografia. Então, alguma coisa está sendo recuperada, pelo menos neste momento. Espero que não haja grandes picos. Acho que sempre que há uma grande onda, as pessoas realmente sentem vontade de parar para evitar um pouco disso. Acredito que há mais confiança de que você pode ter acesso a cuidados de saúde com segurança porque sabemos, depois de fazer isso há algum tempo, que a transmissão em um ambiente de saúde é bem mínima devido a todos os protocolos que eles colocam em prática. Ruth Adeuia, M. Jennifer, certamente o CDC divulgou algumas orientações e recomendações, mas parece que cada estado é realmente responsável pelos mandatos e pelo que as instalações devem fazer. Existe um papel para o governo federal. Qual é o papel do CMS? O Departamento de Saúde Pública? Há muita coisa que estou dizendo a você, mas quais são suas percepções sobre isso? Jennifer Vecco, há muita orientação, isso é certo. Nossa enfermagem na condução é analisar isso, entendê-lo, absorvê-lo e, então, implementá-lo. As duas principais agências que as casas de repouso procuram para a distribuição de orientação, em todo o país, seriam o CMS, que significa Centros de Serviços Medicare e Medicaid. E o outro é o CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Em última análise, cabe ao Estado decidir se implementar diretrizes mais restritivas. A orientação mais rigorosa substitui a orientação menos restritiva. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_episode 23 por Heavy.com, página 5 de 12. Na Califórnia, por exemplo, nossos lares de idosos buscaram orientação do Departamento de Saúde Pública da Califórnia, ou CDPH. Eles tiveram mais orientação em 2020 e 2021 do que nunca. E isso sai na forma do que é chamado de AFL, ou Cartas de Todas as Instalações. E mais recentemente, o governador da Califórnia está distribuindo ordens do Departamento Estadual de Saúde Pública. Temos 61 departamentos de saúde pública separados na Califórnia que supervisionam os 58 condados. Esses departamentos locais de saúde pública têm o direito de substituir as orientações estaduais do Departamento de Saúde Pública da Califórnia por suas próprias orientações com base no que sabem e no que acham que é melhor para seu condado. Por exemplo, o condado de Los Angeles tem diretrizes mais rigorosas sobre visitas, testes e agrupamentos. Às vezes eles seguem o que o estado está dizendo, às vezes eles dizem, não, vamos ser mais rigorosos. Ruth Adeuia, M. Doutora Martim, como algumas dessas políticas e protocolos foram implementados para reduzir a disseminação da Covid-19 em casas de repouso, como as perspectivas dos residentes e familiares foram consideradas no equilíbrio entre o controle da infecção e a qualidade de vida. Jennifer Vecco, eu gostaria de poder dizer que eles foram amplamente incorporados. No começo, eles claramente não estavam em uma situação em que realmente não sabiam muito sobre o vírus. E mesmo depois de sabermos um pouco mais, havia uma sensação muito forte de que precisávamos fechar completamente essas instalações devido ao grau de risco,
para proteger tanto os moradores e a equipe, quanto os visitantes, francamente. Olhando para trás, entendo que, especialmente no começo, provavelmente foi a coisa certa a fazer porque simplesmente não sabíamos o suficiente. No entanto, o preço foi alto demais e muito sério e severo para muitos moradores e suas famílias. O isolamento, a separação de pessoas que foram casadas por 70 anos e eram visitantes regulares, irmãos e filhos adultos, de seus entes queridos que são vulneráveis e podem ou não se lembrar do que está acontecendo ou entender a pandemia, há muita tristeza em torno desse tempo perdido e da dor dessa separação que, olhando para trás, acho que provavelmente poderíamos ter evitado antes. Houve muita defesa por parte de grupos de médicos, grupos como o HSAG, grupos de direitos das famílias, etc., para dizer que precisamos ter acesso aos nossos entes queridos. Eles podem estar sobrevivendo à Covid, mas estão morrendo de solidão. Felizmente, isso acabou sendo ouvido e as coisas se abriram mais. E agora acho que estamos em um lugar muito mais equilibrado. Assim que as vacinas chegaram, os moradores de asilos foram alguns dos primeiros a serem vacinados. E houve uma adesão bastante alta entre os moradores de casas de repouso, os próprios pacientes. Isso mudou a equação muito rapidamente e nos permitiu pensar na reabertura. Gostaria que tivéssemos tido mais contribuições das famílias e dos moradores desde o início. Muitas vezes, esses são moradores que não conseguem se defender muito bem, seja porque têm alguma deficiência cognitiva ou porque estão muito doentes. Não é um grupo que consegue falar facilmente. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_episode 23 por Heavy.com, página 6 de 12. Ruth Adeuia, M. Surtos em casas de repouso trouxeram essas instalações para o primeiro plano do debate nacional. Houve investigações sobre controle de infecção, mas isso também levou a discussões mais amplas sobre regulamentação, financiamento, tomada de decisões familiares e pessoal. Como você acha que esse foco nacional afetará a estrutura e o atendimento prestado em casas de repouso após a pandemia? Marina Martin, a Califórnia agora exige que todas as casas de repouso tenham um especialista em prevenção de infecções em tempo integral, ou IP, a partir de 1º de janeiro de 2021. Você pode conferir o projeto de lei 2644. Percebemos a importância da vigilância, da lavagem adequada das mãos, dos EPIs, dos testes e de tudo o que você precisa para um programa sólido de prevenção de infecções. Conseguimos melhorias significativas na infraestrutura dessa área. Muitas lições aprendidas em todo o país, mas existe o medo de que não queiramos voltar a alguns dos nossos velhos hábitos pré-pandemia. Ter um PI em tempo integral é uma solução para continuar o trabalho de alguém para prevenir surtos futuros, não apenas de Covid, mas também de gripe ou MD-ROS ou raiz como C. difficile, VRE, MRSA, CLABSI, pneumonia e cautis. Ruth Adeuia, M. Jennifer, quem é um IP? Esta é uma enfermeira, uma médica. Qual é a composição de uma PI? Jennifer Vecco, na Califórnia, eles estão precisando de uma enfermeira. Nosso estado está oferecendo treinamento para PIs. O Departamento de Saúde Pública da Califórnia tem um programa. O CDC tem um programa que eles precisam seguir. Ruth Adeuia, M. Dr. Martin, alguma opinião sobre essa conversa nacional e seu impacto em casas de repouso? Marina Martin, minha esperança é que agora tenhamos uma noção melhor na comunidade médica sobre o papel importante que as casas de repouso desempenham. Antes eu sentia que eles eram como ilhas isoladas no sistema de saúde.
E embora uma grande proporção de pacientes que recebem alta do hospital vão para uma clínica de enfermagem especializada para reabilitação, ninguém nunca esteve realmente em uma. Nós não treinamos nossos médicos. Eles passam todo o seu treinamento em clínicas e hospitais. Eles não dedicam tempo algum ao treinamento em instalações de enfermagem especializada. Então, não temos muita consciência do que está acontecendo lá, da importância desses lugares e de alguns dos desafios únicos que eles enfrentam. Acredito que pode haver, espero, mais conscientização de que eles são realmente parceiros essenciais em todo esse sistema de saúde. Ruth Adeuia, M. Você mencionou que os clínicos nem sequer são treinados em casas de repouso especializadas. Estou curioso sobre sua história e como você entrou nessa área. Marina Martim, essa é uma ótima pergunta porque tive uma breve experiência como residente de medicina interna, como estagiária, tipo meio período, acho que em uma unidade de enfermagem especializada, durante meu estágio em geriatria. Então, eu realmente não voltei até minha especialização em medicina geriátrica, que é o único campo da medicina em que você passa uma quantidade significativa de tempo cuidando de pacientes em uma unidade de enfermagem especializada. Então essa foi minha verdadeira introdução. Mas mesmo assim, eu nunca tinha. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_episode 23 por Rev.com, página 7 de 12. Pensei nele como um lugar onde eu estaria praticando clinicamente quando terminasse todo o meu treinamento. E eu fui primeiro para cuidados primários geriátricos para idosos. Eu trabalhava em uma clínica que era familiar e confortável. E tivemos algumas mudanças em nosso corpo docente. Tínhamos muitos professores que queriam trabalhar em nossa clínica de cuidados primários e alguém se aposentou em nossa unidade de enfermagem especializada, então precisávamos de alguém lá e eu pensei, ok, vou mudar. Estou muito feliz por ter feito isso. Eu realmente gosto da parte da reabilitação e de cuidar de pessoas que saíram do hospital e realmente entender a medicina hospitalar e praticar quase uma espécie de medicina hospitalar com elas. E então vê-los melhorar, o que às vezes não acontece no hospital porque eles ainda saem muito doentes. E também cuidados primários de longo prazo, onde você realmente conhece os pacientes e cuida deles pelo resto da vida. Você faz as duas coisas em um só lugar. Então tem sido um ótimo lugar para praticar. Isso não é conhecido por muitas pessoas na medicina. Ruth Adeuia, M. Sim. Obrigado por compartilhar a história porque parece que você caiu nela. Marina Martim, eu caí nisso. Ruth Adeuia, M. Isso é fantástico. Continuando nossa conversa sobre a equipe de asilos, Jennifer, você mencionou essa exigência na Califórnia de ter um IP em todos os asilos a partir de janeiro de 2021. Mas acho que quero acrescentar a isso o conhecimento de que a equipe de asilos geralmente tem salários baixos. Isso provavelmente contribui não apenas para o recrutamento, mas também para a retenção. 1 em cada 6 funcionários de casas de repouso geralmente tem pelo menos um emprego adicional. Por causa do estresse da pandemia, não há muita retenção. Dr. Martim, quais medidas você acha que podem ser tomadas para melhorar as condições e o pagamento desses trabalhadores essenciais? Marina Martim, não sou especialista no sistema de financiamento da saúde, mas tenho a sensação de que ele está meio quebrado em muitos aspectos, mas um deles é pagar muito pouco a certas pessoas importantes em nosso sistema de saúde e possivelmente pagar muito a outras, ou o dinheiro está indo para algum lugar onde possivelmente não causará impacto. Enquanto as pessoas que causam impacto diário no atendimento ao paciente não estão sendo bem pagas, especialmente os auxiliares de enfermagem certificados,
que tanto no hospital quanto em instalações de enfermagem especializada ajudam o paciente a sair da cama e usar o banheiro, tomar banho, se vestir, todas essas coisas importantes que, se estivéssemos doentes, realmente gostaríamos de um bom profissional, que fosse bem pago e recompensado por seu trabalho. Mas, na realidade, não são. Eles recebem quantias muito baixas, muitas vezes o salário mínimo, e têm que trabalhar em vários empregos. Em uma pandemia, esse é o cenário perfeito para espalhar uma infecção entre as unidades de enfermagem. E a proporção de pessoal também é muito baixa em instituições de enfermagem especializada. Muitas vezes há 20 ou mais pacientes por enfermeiro. No hospital são 4 pacientes por enfermeiro ou 2 ou até 1 nas UTIs. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_episode 23 por Heavy.com, página 8 de 12. Ruth Adeuia, M. Nossa esperança é que talvez algum lado positivo da cobertura nacional da pandemia resulte em mudanças. Além do pagamento, há também a questão da educação e do treinamento para atender a essas diretrizes em rápida mudança e as necessidades dentro da casa de repouso. Você pode contar aos nossos ouvintes sobre algumas das iniciativas que estão disponíveis para a equipe de asilos. Jennifer Vecco, acho que esse é outro lado positivo da pandemia. As associações de partes interessadas, Stanford, HSAG, nos unimos neste setor durante a pandemia para oferecer educação na hora certa. Canal de informação onde os provedores podem aprender, discutir seus desafios e, em alguns casos, desabafar, chorar, pedir ajuda, e muito mais. Eles têm experiências semelhantes em todos os aspectos, o que é bom para a validação. Uma coisa que fizemos em nosso estado foi que nosso Departamento de Saúde Pública, nossa empresa, HSAG, e 2 de nossas associações de casas de repouso se uniram, começando em maio de 2020, realizando ligações semanais. Temos hospitais se juntando. Temos administradores, diretores de enfermagem, saúde domiciliar e instalações de vida assistida. E ele está realmente configurado para fornecer essas informações na hora certa. Nós todos nos unimos para dizer: nós ouvimos vocês, nós apoiamos vocês, estamos todos juntos nessa. Queremos saber suas preocupações. Novo vírus, estamos todos aprendendo juntos. Dr. Martim, você quer mencionar o programa ECO? Marina Martim, a Lei CARES, financiada pelo Congresso para apoiar a resposta à pandemia da Covid-19, incluiu algum financiamento para a Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde, AHRQ, e o Institute for Health Improvement, que então contrataram um grupo chamado Project ECO ou ECO Institute, que é sediado na Universidade do Novo México e tem ampla experiência nas últimas 2 décadas educando provedores, conectando-os a especialistas para que possam ajudar a controlar as condições, obter a educação e o suporte de que precisam, mesmo que estejam distantes. Então eles criaram esse programa nacional para tentar alcançar todos os lares de idosos do país. E isso incluía financiamento, o que é essencial porque as pessoas, apesar do voluntariado e da bondade que vimos durante a pandemia da Covid, também têm empregos. É preciso que haja tempo no trabalho deles para fazer esse trabalho. Cada estado poderia desenvolver centros que seriam locais onde os especialistas realizariam chamadas semanais pelo Zoom com grupos de casas de repouso em seu estado, cerca de 30 casas de repouso por vez. Cada semana tinha um currículo que foi desenvolvido em parte pelo Instituto para a Melhoria da Saúde para realmente ajudar a dar suporte aos lares de idosos com todo o conhecimento necessário. Houve muito apoio da comunidade, onde as pessoas puderam falar e fazer perguntas. Pense, o que você está fazendo em resposta a isso?
Como você faz o isolamento e as zonas vermelhas. Dos tópicos mais básicos aos mais complicados sobre como responder à Covid, todos eles surgiram. Acabamos tendo uma parceria entre o HSAG, que Jennifer dirigiu essa parte, para o Health Services Advisory Group e Stanford Medicine e Stanford Continuing. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_Episode 23 por Rev.com, página 9 de 12. Escritório de Educação Médica para oferecer isso aos nossos lares de idosos que eles alcançaram. Eles normalmente não conversam um com o outro. Então, essa foi uma oportunidade para eles se conhecerem e dizerem: ah, vocês lutam com as mesmas coisas que eu, ou compartilhar ideias, e não reinventar a roda no meio de uma crise. Ruth Adeuya, M. Parece que uma comunidade de prática foi fomentada durante esta pandemia. Isso fala ao coração dos funcionários que estão nas organizações e como eles estão superando todas essas barreiras para ainda se conectar e comparecer às reuniões semanais. Simplesmente uma demonstração incrível de paixão e humanidade em uma situação realmente difícil. Então, ao encerrarmos nossas conversas, seria negligência da nossa parte não falarmos sobre vacinas. Dr. Martin, você mencionou anteriormente que a aceitação das vacinas entre os moradores foi muito boa. Mas sabemos que, apesar do fato de esses funcionários realmente apaixonados e dedicados terem feito seu trabalho, 56% deles foram vacinados, uma porcentagem maior na Califórnia, mas ainda assim muitas pessoas não foram vacinadas. Devo dizer, no entanto, que estamos gravando isso em 18 de agosto e há uma exigência de vacinação em asilos para idosos, então isso pode realmente mudar a resposta a essa pergunta daqui para frente. Mas estou curioso para saber de vocês dois. Quais acham que são os fatores que levam à hesitação em relação à vacina entre os funcionários de casas de repouso? E que iniciativas podem ser direcionadas aos indivíduos para aumentar a confiança na vacina? Dr. Martin, você pode começar? Marina Martin, claro. Acho que, como mencionei antes, as casas de repouso ficaram isoladas, sem estarem totalmente integradas ao sistema de saúde e à mesma cultura de assistência médica dos hospitais e clínicas. O que vimos em hospitais e clínicas é que há um apoio muito forte, mas eles não se beneficiaram desse tipo de compartilhamento dessa cultura e desse apoio positivo, nem de conversar com muitas outras pessoas que iriam tomar a vacina ou que tomaram a vacina para desenvolver confiança nela. E, em vez disso, muitas das pessoas que trabalham em instituições de enfermagem especializada podem ter vindo de populações minoritárias subrepresentadas, populações imigrantes, que tiveram que suportar muitas dificuldades inerentes ao nosso sistema e maus tratos. E então, quando alguém lhe diz que você tem que tomar essa vacina, quando você vem de um ambiente em que nem sempre recebeu os melhores e mais gentis conselhos do sistema, pode ser difícil confiar. Dentro de cada unidade também há esse modelo que acontece, onde às vezes a liderança de uma unidade é muito boa e solidária, foi vacinada e ajuda as pessoas a pensarem sobre suas diversas barreiras. E às vezes não é esse o caso. Então, em vez disso, há uma disseminação de reações do tipo: bem, se você não vai fazer isso, eu não vou fazer isso. Portanto, pode depender muito da instalação individual. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_Episode 23 por Rev.com, página 10 de 12. Jennifer Vecco, estamos pesquisando nossas casas de repouso para ter ideias sobre o que elas estão enfrentando, quais são seus desafios. E há esse kit de ferramentas incrível da AHRQ, a Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde. Chama-se Invest in Trust.
E o que li ali ressoa com o que ouço em campo dos membros da minha equipe que trabalham com casas de repouso. E algumas das maiores preocupações são fertilidade, gravidez e amamentação. O CDC divulgou novas notícias na semana passada de que é aceitável e seguro que mulheres grávidas ou prestes a engravidar tomem as vacinas. Outro motivo é a preocupação com os efeitos colaterais, que podem fazer com que faltem ao trabalho ou não consigam cuidar dos filhos pequenos. E outro grande motivo para não se vacinar é que eles já tiveram Covid, estão recuperados da Covid. Eles se sentem protegidos. Eles acham que os anticorpos são mais fortes que a vacina. Então, muito do nosso trabalho em oportunidades educacionais que abordamos anteriormente é ajudar a desmistificar alguns desses mitos e dar aos líderes os pontos de discussão para que eles possam superar esse obstáculo e ajudar as pessoas a se sentirem mais confortáveis. A entrevista motivacional é uma ótima tática para não dizer: "Você está errado, eu estou certo." Mas está tentando levar as pessoas a essa conclusão final. Que a melhor coisa para mim seria tomar a vacina. Eu diria que a Califórnia é um dos estados mais bem-sucedidos do país, com 83% dos moradores vacinados e 81% dos funcionários vacinados. Ruth Adeuia, M. É incrível ouvir isso. E esperamos que esses números continuem a aumentar em termos de taxas de vacinação. Dr. Martin, estou curioso para saber como você cuidou de si mesmo durante este último ano e meio cuidando de pacientes idosos e da perda de pacientes. Como você cuida de si mesmo? Marina Martin, acho que isso é algo em que ainda estou trabalhando e provavelmente todos nós ainda estamos trabalhando até certo ponto e descobrindo em nossas próprias vidas e em nossos próprios desafios. Tendo trabalhado com idosos, aprendi que as pessoas que envelheceram bem e viverão vidas boas e gratificantes na segunda metade da vida geralmente foram pessoas que se exercitaram, pelo menos caminharam bastante, comeram bem, tentaram dormir bem e permaneceram socialmente conectadas. Conectados socialmente, mas conectados em geral. Conectado ao significado, à fé, às amizades, à família. E é a esses princípios básicos que recorro repetidamente. E eu acho que elas são as mesmas para todos nós, na verdade, não importa quais sejam nossos estresses e tensões. E você precisa fazer tudo isso. Você não pode trabalhar 100% do tempo, nem deveria. Garantir que você cuide de todas essas outras coisas também é essencial para o seu bem-estar e o bem-estar de todos de quem você cuida quando trabalha. Ruth Adeuia, M. Acho importante destacar o fato de que seu próprio bem-estar também afeta o bem-estar do seu paciente. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_episode 23 por Heavy.com, página 11 de 12. Marina Martin, sim, sim. Não há separação. Ruth Adeuia, M. Última pergunta para vocês dois. Quais são algumas conclusões ou principais conclusões para os médicos sobre o gerenciamento de pacientes de casas de repouso? Jennifer, vou começar com você. Jennifer Vecco, não acredito que já estamos nessa pandemia há 18 meses. A variante Delta está avançando e não há palavras que façam justiça ao que nossos lares de idosos, nossos médicos, nossos residentes e nossas famílias têm sofrido. Minha principal lição para aqueles que estão ouvindo e estão na linha de frente é que quero agradecer por sua coragem, bravura, liderança e comprometimento para garantir que a população mais vulnerável em nosso estado e em nossa nação seja cuidada. Mas eu diria que, com o vírus Delta, só de ver como isso está acontecendo na minha comunidade agora, a importância do rastreamento. A menor tosse ou fungada ou qualquer indício de Covid, uma dor de cabeça, temos que ficar atentos e vocês têm que cuidar uns dos outros, usar máscaras e se vacinar.
Quanto mais nos unimos como comunidade, nos vacinamos e fazemos essas coisas simples, não apenas no asilo, mas também quando estamos fora das portas da comunidade, no mercado, colocamos os interesses de todos em primeiro lugar. Ruth Adeuia, M. Excelente. Obrigado. Dr. Martim. Marina Martim, uma das principais lições da minha experiência neste último ano e meio é o quanto é importante para médicos, enfermeiros e todos nós realmente saber mais e nos conectar mais com o atendimento que ocorre em instalações de enfermagem especializada. Eles são uma parte muito importante da experiência de atendimento do paciente. E a equipe, os residentes e os familiares que estão passando por cuidados de enfermagem especializados realmente precisam que os médicos, sua equipe de saúde, estejam conectados a isso, para saber o que está acontecendo, para se sentirem à vontade para ligar e falar com alguém na unidade de enfermagem especializada. Eles adorariam conversar com o médico do hospital, com o médico de atenção primária ou com a enfermeira que trabalha com o médico, seja quem for. Eles são elos realmente essenciais na cadeia de assistência médica. Ruth Adeuia, M. Muito obrigada a ambos por compartilharem suas ideias conosco hoje sobre esse tópico. Trabalho incrível que você, suas equipes e outros têm feito nessas instalações. É ótimo refletir e ver de onde viemos e onde estamos. E apesar de parecer algo contínuo, muito trabalho já foi feito. Obrigado por compartilhar isso conosco hoje. Obrigado por assistir. Este podcast foi trazido a você pela Stanford CME. Para reivindicar CME por ouvir este episódio, clique no botão Reivindicar CME abaixo ou visite medcast.stanford.edu. Volte para conferir novos episódios assinando o Stanford Medcast onde quer que você ouça podcasts. Esta transcrição foi exportada em 2 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Transcrição do Medcast_episode 23 por Heavy.com página 12 de 12. @Voice Aloud Reader. Parâmetros de extração de texto em PDF. Exclua-se este arquivo for usado fora do aplicativo @Voice PDF XX CE03E615. Precisa imagens. 0 REMHF 3. Minuord Breakspace 0,100000 CPOR DSFNTCHG 1 Cropxesh EA 1859 A6 e SOCR 0.